Serão os miúdos portugueses, à partida, menos capazes que os finlandeses? Ninguém, no seu perfeito juízo, pode acreditar numa coisa destas. Então, por que é que, de acordo com o último estudo da OCDE sobre literacia em matemática, os adolescentes portugueses ficaram a 3 lugares do final da lista dos 30 países da OCDE analisados? Eis um problema que diz respeito a todos. Aos alunos, seguramente, aos pais, avós, aos professores, a todos os que se preocupam com o desenvolvimento do país. No início da semana que passou, a Fundação Gulbenkian, em Lisboa, acolheu uma conferência internacional sobre o ensino da matemática. O desastre nacional dos resultados da matemática mais que justifica escutar alguns dos maiores especialistas mundiais sobre como se faz um bom ensino da matemática. Nuno Crato foi quem organizou esta conferência e vai contar-nos o que aprendeu com ela. Do israelita Ron Aroni aos norte-americanos David Geary e Richard Askey, ou ao francês Michel Fayol. Nuno Crato é presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática e professor de Matemática e Estatística no ISEG. Autor prolixo, Nuno Crato foi premiado em 2008 com um European Science Award da Comissão Europeia como divulgador científico do ano de 2007. Quando o impasse sobre o processo de avaliação dos professores está ao rubro, é urgente rever as melhores práticas do ensino da matemática, uma das zonas nevrálgicas para o desenvolvimento humano. Esta é também a emissão em que lhe trazemos a Arturo Pérez Reverte a falar sobre o seu último livro, em que prevemos o que pode esperar do Congresso Internacional sobre Fernando Pessoa, prestes a começar, e em que lhe damos conta das novidades da edição, da música, do cinema, do teatro, da dança, tudo coisas de que vai querer saber. Bem-vindo ao Câmara Clara. Para uma grande parte dos alunos, uma aula de matemática é pior que uma ida ao dentista. E se muitos de nós já se livraram dessa obrigação, o pesadelo continua para muitos outros, com os nossos filhos, sobrinhos, irmãos mais novos, netos. Para a esmagadora maioria dos jovens portugueses, ou para uma grande parte deles, o ensino da matemática não rende nem dá prazer. Ou devo dizer que não dá prazer porque não rende. Dos jesuítas a Bento de Jesus Caraça, há boas referências no ensino da matemática em Portugal. Matemática vem do grego e significa o prazer de aprender, mas o país conheceu ao longo dos anos uma crise endémica nesta disciplina. Uma prioridade é hoje, da adolescente, ignorada durante demasiado tempo. Já na década de 40, Bento de Jesus Caraça considera os candidatos à universidade como portadores de vícios de raciocínio altamente perniciosos, com erros persistentes na matemática elementar. Porque o problema não é só português, os anos 60 assistiram a uma reformulação internacional dos currículos de matemática, à procura de uma melhor preparação no acesso ao ensino superior. Os objetivos não foram atingidos. Nos anos 80, o Ministério da Educação reduziu de 5 para 4 horas a carga semanal da matemática nos 10º e 11º anos. Passou a admitir-se o uso de calculadoras. De revisão em revisão, os novos programas de matemática introduzidos em 1991 são demasiado extensos para as 5 horas de aulas repostas por semana. Há protestos dos professores, novas orientações, reajustes. Nos exames de matemática de 1996, há 9.000 zeros, 56% de negativas. A média não passa dos 8,7 valores. Em 2003, a OCDE patrocinou um estudo designado PISA, em 41 países industrializados, entre os quais Portugal, para avaliar o nível de literacia matemática entre os alunos de 15 anos. As questões procuraram aferir a capacidade de analisar, formular e resolver problemas matemáticos de compreensão fundamental para a vida em sociedade. Capacidades essenciais em cidadãos informados e consumidores esclarecidos. Conclusão do estudo: a situação dos alunos portugueses é preocupante. 27º lugar no ranking de países da OCDE. Em 2006, 63% dos alunos chumbaram no Exame Nacional do 9º ano.
O Ministério da Educação avança com um plano de ação para a matemática, procede ao reajuste de programas e à avaliação de manuais do ensino básico, aposta na formação contínua de professores. Em 2007, a percentagem de chumbos subiu para 72%. Este ano, as negativas caem para 45%. Chovem acusações de facilitismo, mas o Ministério diz que estes resultados já refletem o plano de ação e que 45% ainda é muito mau. No ensino da matemática, as lições do passado não estão a dar resultado positivo no presente e há receio de que no futuro o resto seja zero. O problema da falta de rendimento do ensino da matemática não é só português, mas por cá é tão antigo que parece endémico, como nos diz Luís Caetano nesta peça, Nuno Crato, e contudo nós somos o país que gerou Pedro Nunes. Claro. O príncipe matemático da Renascença, ou o príncipe matemático renascentista, e não a uma escala nacional da Europa. Sim, sim. Pedro Nunes era um matemático conhecido por toda a Europa. Aliás, ele publicava pela Europa, ele publicava em castelhano, publicava em latim, correspondia-se com os maiores sábios da época, era conhecido, era louvado por muita gente, o chefe matemático dos jesuítas em Roma, do Colégio Romano, aquele grande centro da cristandade, o grande centro educativo da cristandade, o Clávius dizia que era o sumo gênio de matemático, do nosso Pedro Nunes. Portanto, é evidente que não é por nenhuma razão genética que temos estes problemas hoje em dia. O Bento dos Caraça, do outro ponto de vista. Isto era uma blaga de introduzir aqui o Pedro Nunes, porque é evidente que o excepcional sempre foi exceção. O excepcional sempre foi exceção. Sempre foi exceção e, portanto... E nós tivemos algumas exceções. E continuamos a ter exceções, porque as exceções sempre existem, mas dentro da população que estudava matemática à época, e presumo que muito com os jesuítas, de Pedro Nunes, à época de Pedro Nunes... apesar de tudo, as pessoas saíam preparadas. Portanto, não há nenhum déficit fisiológico. Nós não sabemos muito bem como é que o ensino funcionava na época. E mesmo hoje temos imensa dificuldade em comparar o ensino dos anos em que estamos, não é? Do princípio do século XXI, com o ensino de há 30 anos atrás. Temos imensa dificuldade. Não há dados estatísticos sobre as coisas, não há estudos comparativos, os exames não existiram durante bastante tempo e os que existiram têm características diferentes, graus de dificuldade diferentes. Portanto, é muito difícil, de facto, comparar o sistema de ensino em Portugal através dos anos. Se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, que desde 1929, salvo erro, têm uma espécie de exame, que é o SAT, no fim do secundário, e com resultados comparáveis desde essa altura até hoje. Portanto, nós não temos nada em Portugal que nos permita aferir sequer a evolução do ensino recente, o que é pena. O que é grave. Mas dizia-me Nuno Crato que exatamente nesta conferência internacional que organizou no início desta semana na Gulbenkian, o professor Manuel Sobrinho Simões, que esteve connosco há umas semanas aqui no Câmara Clara, sublinhava como nós somos geneticamente... parecidos com os finlandeses. Eu achei muito interessante essa parte. Ele fez a conferência de abertura. Os finlandeses, desculpe interromper, ficaram em primeiro lugar há uns anos atrás no tal estudo da OCDE. Exatamente, em que nós ficámos tão mal colocados. Exatamente. Os finlandeses, na educação matemática, são considerados um exemplo. São estudados o que é que se passa com eles para que tenham tão bons resultados. Passam-se muitas coisas, de certeza, uma cultura diferente, um estilo de ensino diferente, há muitas diferenças. Mas, curiosamente, do ponto de vista genético, os finlandeses são muito parecidos com os portugueses. E os portugueses que estão, do ponto de vista da matemática, muito mal colocados, tais como os brasileiros, os portugueses e os brasileiros, do ponto de vista genético, são muito afastados, o que é também curioso. Bem, é fácil perceber porquê, porque o Brasil é uma cultura de mistinização, portanto tem muitas origens, não é só a origem portuguesa. Claro. Então não é possível perceber o que é que se passa, já não vou falar, como é evidente, o Pedro Nunes era irresistível falar de Pedro Nunes num programa sobre matemática, claro. O grande Pedro Nunes. O nosso grande matemático. Exatamente. Mas também é impossível fazer essa aferição, segundo percebi, Nuno Crato, do que é da evolução e das causas da evolução, mesmo desde Bento de Jesus Caraça até os dias de hoje. Sim, eu acho que é impossível. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazê-la de forma séria, com fazer dados. Fazer o levantamento das causas. Fazer esse levantamento, não há nenhum estudo que nos permita dizer que o ensino na altura era mais rigoroso ou menos rigoroso. Há comparações que se podem fazer, claro, mas um estudo sistemático, comparativo, não há. Tanto quanto eu conheça, nem há ninguém que tenha tirado conclusões sérias sobre isso. Seguras. Que expectativas tinha para a aplicação das conclusões eventuais que este colóquio internacional sobre o ensino da matemática pudesse apresentar no nosso país?
Nós não tiramos provavelmente conclusões sistemáticas, isso foi frisado desde o princípio. A pessoa que organizou comigo, quer dizer, ou digamos a pessoa que me convidou a organizar, que é o professor Marcelo Grilo, sublinhou isso desde o princípio. Nós não queremos tirar conclusões, nós queremos levantar problemas, queremos ouvir perspectivas. Sim, mas querem apontar soluções. E queremos apontar soluções, ou pelo menos ou seja, apontar algumas não ficar só respostas. no diagnóstico, exatamente, não ficar só pelo diagnóstico. Eu tenho alguma esperança de que algum bom senso acabe por reinar na educação em algumas áreas, mas não tenho visto muito isso acontecer. Não tenho visto muito o Ministério da Educação ouvir o que os matemáticos e as pessoas críticas do ensino da educação. Falando agora do ensino Portugal da matemática especificamente. Têm dito. Não tenho visto isso. Não tenho. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. Infelizmente, quem traça as orientações do Ministério da Educação, e dá bastante tempo, não é só de agora, têm sido pessoas que estão muito afastadas da perspectiva que os matemáticos portugueses em geral, a Sociedade Portuguesa de Matemática, etc., têm sobre o ensino, e têm sido pessoas que não têm ouvido as críticas que têm sido feitas ao sistema. O problema atual é que os exames não são comparáveis de ano para ano. É uma das críticas fundamentais que a Sociedade Portuguesa de Matemática tem feito ao Ministério da Educação, é não produzir exames fiáveis, neste sentido de nos permitirem usar critérios semelhantes, ter graus de dificuldade semelhantes. Tudo varia, desde o tempo de resolução dos exames, até aos conteúdos, até ao grau de dificuldade. E, portanto, nós olhamos para os exames e não sabemos o que é que mudou. Se foi o exame que foi mais simples... Para não falar do número de programas que se têm sucedido. Para não falar disso. Mas haveria maneira de tornar as coisas comparáveis. O exemplo que eu citei dos Estados Unidos, desde 1929, mostra isso. Haveria maneira de tornar as coisas comparáveis. Há sempre maneira de tornar as coisas comparáveis. Mas não é isso que se tem passado neste momento com o Ministério. Portanto, nós não sabemos nunca a que é que se deve a melhoria ou a pioria dos resultados. Lamentavelmente tem sido mais a pioria, embora no último ano, de facto, houve uma melhoria. No último ano houve uma melhoria que é uma melhoria estatística, como é evidente, é uma melhoria que não pode corresponder à realidade. Repare-se, na matemática do 12º ano, em 2 anos, houve um aumento de 6 valores. Portanto, passou-se de 8 para 14 em média nos exames. Isto não é possível. Não há país nenhum no mundo em que isto aconteça. Portanto, o que aconteceu foi que os exames foram tornados mais fáceis. Bem, é possível fazer exames mais fáceis ou mais difíceis, quer dizer, não sabemos onde é que está o grau certo. Agora, o que é, e é esse o problema que eu estou a criticar neste momento, o que é extremamente negativo é não poder compará-los. Não poder compará-los. E, portanto, não se sabe o que é que de facto se passou. Nós vamos centrar-nos nas soluções que este encontro internacional... Que não foram tanto em relação aos exames, mas a outras coisas. Sim, exatamente. Em relação ao ensino da matemática, vieram propor este encontro, enfim, as várias pessoas. E antes de passarmos à próxima peça, eu gostava de que o Nuno nos explicasse, o Nuno Crato nos explicasse, quem é este seu convidado, que foi uma das estrelas deste encontro internacional, Ron Aharoni. Sim, senhor. Foi uma estrela e é uma estrela internacional. É um professor israelita, professor universitário, que tinha com uma bem-sucedida carreira universitária, que é um homem que estuda a teoria dos grafos, um problema matemático que não é de matemática elementar. E que, a meio da sua carreira, recebeu um convite para ir ajudar a ensinar no ensino básico, nos primeiros anos. E ele foi mesmo ensinar no ensino básico. E diz ele que os primeiros tempos foram tempos muito difíceis. Ele ia cheio de ideias feitas sobre o ensino. Verificou que essas ideias feitas não funcionavam e foi pouco a pouco estudando como se ensina a matemática. E juntou-se a outros professores do ensino básico e conseguiu formular uma série de reflexões sobre o ensino, com a experiência que ele diretamente teve, com a experiência dos outros professores. E foi isso que ele escreveu neste livro que agora foi lançado, Aritmética para Pais. É um conjunto de conselhos aos professores e aos pais, portanto, um conjunto de conselhos aos adultos sobre como se deve encarar a matemática das crianças e como se deve ensinar a matemática das crianças. Um dos conceitos, eu digo já, há vários conselhos, mas um deles é o seguinte, é que a matemática para crianças não pode ser uma coisa difusa, tem que ser muito precisa. Vamos ouvir, ele vai dizer isso precisamente de viva voz, a palavra a Ron Aharoni, um israelita, não dissemos isso, o autor de Aritmética para Pais, lançado esta semana em Portugal. 8 years ago I went to teach in primary schools. And I learned a few principles, which I tried to convey to the audience there. The 3 principles are: 1,
teaching through the concrete, namely working with objects and examples, as opposed to abstract. You don't start with abstractions. You reach abstractions if they come, but you start from doing examples and concrete objects, definitely in first grade. That was the first principle. The second principle is going stage by stage, not missing any stage. Mathematics is very hard because it is built layer upon layer, so floor upon floor. And if you miss a floor, then you're in trouble. So you have to be careful not to miss any floor. And if there is a difficulty at some point, it means you missed some floor before and you should go back. That's the second principle. The third principle sounds stupid, but it is not. It is that you should use words. There is some common belief that children should not use precise words. They should work intuitively. It's not so. Children need words more than adults, and even weaker children need even more so precise definitions, and they like precise definitions. Words are a kind of cement that holds the ideas together. And if you want to build another floor, then you have first of all to strengthen the previous floors, and this you do by formulating precisely the principles. So there are three teaching principles, which is one is concreteness, second is going systematically, layer by layer, and the third is use precise formulation. No ensino da matemática é preciso estabelecer formulações exatas, que é o mesmo que dizer que é preciso ser cientificamente competente, ou mais simples ainda, é suposto o professor de matemática saber muito de matemática para poder explicar com segurança, simplicidade e rigor. A questão da competência científica é reiterada, não só neste testemunho, mas aqui no livro. Em todo o encontro, esse foi um tema central. Foi um tema central. Praticamente toda a gente, não foram só os professores de matemática. É normal que os professores de matemática, os matemáticos, reforcem a importância da matemática, dos conteúdos. Mas psicólogos, estudiosos de educação, portanto, pessoas que, de outras áreas, não têm um particular gosto pela matemática, reforçaram isso. É necessário saber muito bem o que se ensina. Nós, infelizmente, em Portugal, temos a tendência contrária e que se pode agravar nos próximos tempos, porque o novo modelo de formação de professores é um modelo que entrega à pedagogia os últimos anos da formação de professores, quando deveria ser, em meu entender, o contrário. Explique lá exatamente como é que... O que se passa neste momento é o seguinte: os novos professores vão ter uma licenciatura em matemática, em física, ou o que seja, e depois a seguir vão fazer um mestrado, que é essencialmente um mestrado de Ciências da Educação. Eu acho isso muito mal em Portugal. Acho isso muito mal em Portugal por várias razões. Não sei se já foi pior, mas acho que isso é muito mal. Sob o ponto de vista do peso das ciências da educação na licenciatura, deveria ser um peso menor. O peso essencial, por várias razões. Vertente letiva para ensinar. Primeiro, é preciso dizer-se o seguinte: as ciências de educação em Portugal, em alguns sítios funcionam muito bem, em muitos sítios funcionam muito mal. Estão pouco atualizadas e não funcionam com o rigor que deveriam funcionar. Estão presas de ideias antigas, de ideias muito antigas, do Piaget, do Vygotsky, do Rousseau, etc. Não estão atualizadas em muitos sítios. Portanto, há de facto este problema. O segundo problema é que o professor tem que saber muito matemática. Não deve passar 3 anos a estudar matemática e depois ir 2 anos esquecer-se disso para estudar apenas teorias pedagógicas, sociologia da educação, o que seja. Deve estudar muita didática e deve continuar a estudar matemática de um ponto de vista diferente, agora de um ponto de vista da pessoa que vai ensinar. Mas há um problema central, aliás, cuja experiência do Ron Aharoni ilustra. Ele diz que aprendeu matemática quando foi para o ensino básico. Aprendeu outra vez, reaprendeu, porque a necessidade de traduzir para as crianças obrigou a ele próprio a rever. Ele conta isto muito bem neste livro. Portanto, o que ele conta é como é que ele reaprendeu a matemática básica vista de um ponto de vista superior. E isso é uma das questões fundamentais que devia ser introduzida no ensino, que é divisão. Toda a gente sabe o que é divisão, mas agora vamos estudar isso de um ponto de vista mais avançado. Ou multiplicação, ou adição, ou conjuntos. Vamos estudar isso de um ponto de vista mais avançado, permitir conhecer muito bem essa coisa que parece essencial e que nós aplicamos todos os dias, de forma a que possamos ensinar melhor. Quando falamos, ele dá vários exemplos disso, quando falamos de subtração, por exemplo, nós temos 5 maçãs e são 2 comidas, quantas maçãs restam? Ele põe esse problema. E depois pinta as 2 maçãs comidas de outra cor.
E as crianças não percebem o que é que está ali. Porque o que está ali não é uma subtração. O que está ali é a distinção entre 3 de um lado e 2 do outro. E ele diz a seguir, quando eu tapo as 2 maçãs, as crianças percebem que sobraram, desapareceram 2 maçãs. Portanto, isto são conceitos bastante mais profundos do que parecem. Nós estamos habituados a que é 5 menos 3 é 2, pronto, já está resolvido. Mas o que é que isso quer dizer em concreto? Como é que isso se mostra às crianças? Como é que se mostra que há um conjunto de 5 e depois há um conjunto que tem 3? Isso é preciso ser bastante bem estudado. Não é só um problema didático, é um problema também do próprio conteúdo da matemática. E é isso que ele tenta fazer. Portanto, se tivesse que identificar Nuno Crato, conhece-o, trouxe-o a Lisboa, onde foi, como digo, lançado agora este livro de Ron Aroney. Se tivesse que identificar o que há de mais novo, qual é a novidade daquilo que ele nos diz? O que eu achei mais curioso foi ele contar a sua história, de ir para uma sala de aula, fazer atividades e esperar que dessas atividades surgissem ideias. E verificar que as ideias não surgem. E que perde tempo, que as crianças desorganizam, se desorientam, se não sabem o que estão a fazer. E perceber que a partir do momento em que ele começa a conseguir estruturar com definições precisas, com ideias precisas o ensino, as crianças gostam dessas definições, gostam de perceber o que se está a passar e conseguem solidificar o conhecimento. Eu achei isso uma das coisas essenciais. Outra das coisas essenciais é o aprender por camadas, que é algo que os professores de matemática dizem sempre. Sem saber as bases, não se pode construir a etapa seguinte. Os professores de matemática dizem sempre isso. Mas ele insiste numa coisa, que é a camada tem que ser bem solidificada. Ele foi muito claro. Ele foi muito claro. E o que vai contra os exageros em Portugal de uma teoria que é a teoria do currículo em espiral. Que as coisas são visitadas uma vez, depois são visitadas outra vez, depois são visitadas outra vez. Mas isso tudo está certo. O que é preciso é encerrar etapas. São visitadas uma vez, mas o conceito fica ali definido e fica claro. A camada tem que ficar bem assente sobre a Terra. Depois, quando se volta ao mesmo assunto, aquilo está assente. Pode-se reforçar aquilo que existe, mas a seguir constrói-se com base numa coisa assente. Não se pode ficar sempre a dar uma definiçãozinha um bocadinho melhor das coisas. É preciso encerrar assuntos. Daí a importância da linguagem, como ele dizia. A importância da linguagem, saber explicar, não pôr só símbolos, não fazer só desenhos. Ser absolutamente exato, rigoroso e reincidente na explicação. O Pavilhão do Conhecimento no Parque das Nações, em Lisboa, tem quase 10 anos de existência e recebe mais de 300 mil visitantes por ano. O Pavilhão do Conhecimento é um dos 17 centros de ciência viva do país, mas é o único que tem uma exposição permanente sobre a matemática das coisas. O que tem a música de Mozart a ver com mesas de bilhar? São 2 das 74 maneiras de fazer matemática na exposição permanente Matemática Viva, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Aqui é possível compor ao estilo do gênio austríaco, partindo de um jogo de dados que o próprio Mozart inventou e que permite milhões de melodias originais. Com um programa informático e uma simples fórmula matemática, eis a estreia de novos jovens compositores. Mesmo aqueles que habitualmente dão tacadas na matemática, aqui se divertem a aprender como as formas elípticas ou parabólicas estão na base de coisas com que lidam habitualmente. Neste museu interativo, é obrigatório mexer na ciência, experimentá-la, brincar com ela. Familiarizar as crianças e o público em geral com a matemática, que no início as pessoas pensam que é algo abstrato e que as pessoas podem de facto experimentar e manipular objetos que têm alguma ligação com fenómenos do dia-a-dia. Perceber como é que os faróis funcionam, como é que temos sinal de satélite em antenas parabólicas, até mesmo poder contactar com carros que têm rodas nada comuns àquelas que estamos habituadas a ver no dia-a-dia nas nossas estradas. O Pavilhão do Conhecimento é um dos 17 centros Ciência Viva que tiveram a capacidade rara de alastrar a todo o país. São casas de ciência que estimulam a curiosidade dos mais novos, a que se juntam anualmente mais de 3.000 ações no terreno. Terreno fértil, que leva muitos a escolher os números como futuro e para a vida. Ficam com uma ideia muito diferente daquilo que é a matemática. Frequentemente poderemos ouvir comentários de que nunca me lembraria que a matemática tivesse este lado tão diferente que estamos habituados a ver nas cadeiras da escola.
Chama-se Matemática Viva porque está presente em quase tudo o que fazemos no nosso cotidiano. É uma das principais exposições do Pavilhão do Conhecimento, o edifício que nasceu numa exposição universal e que apresenta hoje a mais global das linguagens. No Pavilhão do Conhecimento, a exposição Matemática Viva propõe-se perseguir o mesmo objetivo que Nuno Crato em muitos dos seus livros, aliciar para o conhecimento da matemática através da observação da realidade. E é um dos casos, este precisamente, que tem a cinta onde se fala do último prémio que recebeu, e é uma sucessão também de exemplos que ligam à realidade, de alguma forma, ou não? Exatamente, de exemplos de coisas que existem no dia-a-dia, os faróis, as rodas dentadas, as gravatas, as esferas, a maneira de atacar os sapatos, coisas do dia-a-dia, que têm princípios matemáticos subjacentes ou onde se descobrem princípios matemáticos. É mais ou menos isso que eu faço neste livro, é contar histórias matemáticas. É um livro de histórias, é mostrar através de histórias como é que aparecem conceitos matemáticos. Portanto, não é um livro que ensina a matemática. É um livro era exatamente aí que eu sei que conhece esta exposição, obviamente. Sim, é uma ótima exposição. Que esta exposição seja divertida, ótimo. Que o seu livro seja aliciante, ótimo. A pergunta é suposto que as aulas, e não entenda que eu estou a orientar a resposta de maneira nenhuma, é uma pergunta genuína, é suposto que as aulas sejam divertidas? Às vezes é suposto que sejam divertidas. Outras vezes não. É como em tudo na vida. Nós, na divulgação científica, estamos a fazer uma coisa completamente diferente daquilo que se faz em educação, porque as pessoas vão a esta exposição, a maioria das pessoas vai, se quiser. Mexe nas coisas, se quiser. Não mexe e volta para casa, vai a outro sítio, vai ao cinema. Portanto, esta exposição, este livro, estão a competir com outras coisas que existem, com os filmes, com romances, etc. De entretenimento. Sim. E aí tentam ser o mais aliciantes possíveis. Eu tentei, neste livro, tornar as histórias o mais aliciantes possíveis. A lógica do ensino é necessariamente outra. Da escola é necessariamente outra. A lógica do ensino formal é necessariamente outra. É a lógica de um programa, algo que tem que ser cumprido, e as pessoas estão ali, os jovens estão ali, para estudar, para saber. Sempre que for possível tornar as coisas divertidas, ótimo. O que não podemos é subordinar todo o ensino à diversão, que é uma das características da pedagogia romântica que eu tanto tenho criticado, eu e muitas outras pessoas, que tanto temos criticado, que é a ideia de que tudo vem do prazer, tudo vem da motivação. Isso não pode acontecer. É preciso sempre, além da motivação, haver alguma pressão sobre os jovens. O ensino deve ser organizado, nem tudo são flores. É esta a mensagem central e é uma das mensagens da conferência também. E muitas vezes passa-se o movimento contrário, que é, umas vezes é a diversão que leva ao gosto por saber, mas muitas vezes é o saber que leva à diversão. Eu estou convencido que a maioria das dificuldades que existem em matemática não são derivadas de não se ter tornado a matemática aliciante. A matemática tornou-se um pesadelo porque os jovens não se conseguem enfrentar os problemas. Portanto, o que temos a fazer-lhes é, por um lado, temos de dizer-lhes a matemática pode ser divertida. Sim, senhor, temos a dizer-lhes isso e dar-lhes exemplos. Do outro lado, temos que ensinar-lhes matemática. As crianças gostam dos exercícios quando têm sucesso a fazê-los. As crianças gostam da escola quando têm sucesso na escola, quando conseguem descobrir que, afinal, a matemática é um jogo e que conseguem resolver aqueles problemas e que isso até lhes permite enfrentar outros problemas mais avançados, ficam contentes. Luísa Araújo, professora do Instituto Superior de Educação e Ciências, cá está alguém que não é da área da matemática, esteve na conferência internacional que juntou Ron Aharoni e David Askey. O tema do debate foi alguns dilemas no ensino elementar da matemática, atividades exploratórias ou ensino estruturado, rigor ou intuição, avaliação externa ou autoavaliação. A minha intervenção é apoiar esses princípios básicos de bom ensino, aludindo a alguns princípios da psicologia cognitiva e a alguns princípios do desenvolvimento curricular e da avaliação. Portanto, falar de como a investigação em psicologia tem apoiado essa tese, de que é necessário um ensino estruturado e um ensino claro, concreto, para levar à abstração. É também muito claro neste momento que é preciso uma avaliação que seja sistemática e que seja externa, ou seja, para nós identificarmos áreas em que os alunos têm dificuldades, precisamos ter uma avaliação que nos diga em que é que eles têm mais dificuldades, em que áreas matemáticas. É na álgebra, é na geometria, é na resolução de problemas dentro dessas áreas ou é em fazer procedimentos básicos de cálculo.
É necessário um ensino estruturado e concreto e é preciso que os alunos sejam objeto de uma sistemática avaliação externa que permita identificar as suas zonas de dificuldade. Ou seja, Luís Araújo conclui que não é só com atividades exploratórias ou com processos de autoavaliação por parte dos alunos que vamos tornar mais eficaz o ensino da matemática. Essa é uma das conclusões fundamentais da psicopedagogia e da psicologia cognitiva, enfim, daquilo que nós habitualmente encaramos como ciências da educação, ou que é uma componente fundamental das ciências da educação. Quer dizer, nós precisamos, de facto, em Portugal e no mundo, de investigação em educação. E os psicólogos são fundamentais aqui. O que não precisamos é de conversa sobre educação, conversa antiga, discussões absolutamente sociológicas, ideológicas, que têm reinado muito, infelizmente, em grande parte das pessoas das ciências de educação em Portugal. Precisamos de coisas novas. As coisas novas, no fundo, são, o que se tem mostrado, são um reforço de muitas coisas de bom senso. E aquilo que apareceu em muitas áreas da educação foram especulações completamente infundadas. O que a psicologia moderna vem mostrar, por exemplo, é a importância do reforço. Do reforço das aprendizagens, das camadas. Um dos participantes da conferência, um grande psicólogo mundial, David Geary, um homem extraordinário, uma das coisas muito interessantes que ele falou foi da sobreaprendizagem. Ele diz o seguinte: as crianças aprendem uma coisa, vão aprendendo aos bocadinhos. Sabe-se há muito tempo que mais vale trabalhar 5 minutos por dia numa coisa do que trabalhar 5 horas seguidas. E os pais deviam ser aconselhados a fazer esse tipo de trabalho com os filhos. Todos os dias em casa ler um bocadinho, por exemplo. Ler 5 minutos todos os dias em casa é melhor do que ao fim de semana obrigar um jovem a ler 5 horas. 5 minutos todos os dias, mesmo para a matemática. Todos os dias, 5 minutos de exercícios, 10 minutos, é melhor do que nas vésperas de um teste estar a estudar tudo à pressa. Portanto, a psicologia mostra isso. Depois, outra coisa que a psicologia mostra que eu acho muito interessante é, depois de estar tudo consolidado, convém voltar a isso e sobreaprender. Ou seja, aprender mais do que é necessário para que fique aquilo que é fundamental. Uma das razões porque nós assistimos a um fenómeno, no mundo inteiro praticamente, a um fenómeno que é, na transição do 4º ano de escolaridade para o 6º, parece que se perde muito, é não ser feita essa sobreaprendizagem. Dá a impressão que as pessoas pensam, bem, eles isto já sabem, não vamos voltar a isto. Por exemplo, já sabem fazer as 4 operações, não vamos voltar a isso, deixamos sempre usar a máquina de calcular. Eu ia falar sobre isso, ia falar sobre isso. Portanto, uma das práticas que se tem seguido, e infelizmente, é a seguinte: eles já sabem fazer isso, agora vamos usar a máquina de calcular. Só que desaprendem rapidamente. Portanto, o facto de já se saber uma coisa... No pressuposto benévolo de que já sabem. No pressuposto benévolo de que já sabem, que muitas vezes não sabem, ou a maioria das vezes, infelizmente, não sabem. Nesse pressuposto benévolo... Ou seja, não sabem subtrair, somar, dividir, multiplicar. Não sabem. Não, muitos jovens não sabem, infelizmente não sabem. Uma das razões é esta que eu estou a dizer, mas estou a falar em relação aos que já sabem. Os que já sabem precisam de voltar a ver essas matérias à frente mais tarde, depois dessa época do primeiro ciclo, dos 4 primeiros anos de escolaridade. E muitos não sabem, uma das razões é a máquina de calcular. O atual programa do Básico não retificou um erro gravíssimo do programa do Básico de 81, que era deixar que as crianças usassem a máquina de calcular sempre que quisessem. Isto estava escrito no programa de 81. Mas a questão... sim. Estava escrito no programa de 81. Isto é gravíssimo. Este programa volta a dizer que a máquina de calcular deve ter lugar desde o princípio, mas não põe limitações nenhumas à máquina de calcular. É uma coisa que os bons professores sabem que não faz sentido nenhum, que a máquina de calcular não é necessária praticamente para nada, e o que for necessário, se calhar... Então o que é que preconizaria? A proibição liminar da máquina de calcular? Não acho isso necessário. Não acho isso necessário. Então não confia no critério dos professores? Ou confiaria no critério dos professores. Então, mas pelo visto é o que a lei preconiza, não é? Ao não pôr limites e deixa ao critério... Não, mas um programa de matemática que existe neste momento no Básico é um programa extremamente prescritivo. São 77 páginas de letra miudinha. Portanto, não só diz aos professores o que é preciso saber, diz como se devem ser ensinadas as coisas. E aí nós temos grandes divergências com o que aí é preconizado. Nomeadamente Sociedade Portuguesa de Matemática e os matemáticos portugueses em geral, atrever-me a dizer, ou grande parte dos matemáticos portugueses, têm grandes divergências, nomeadamente a maneira como são encarados os algoritmos. Mas é muito prescritivo, recomenda a utilização da máquina de calcular e não diz cuidado com a máquina de calcular. Deveria dizer cuidado com a máquina de calcular. Mesmo a recomendação da máquina de calcular no primeiro ciclo
Eu estou em crer que não devia ser feita. Acho que no primeiro ciclo e mesmo no segundo a máquina de calcular deveria ser muito evitada. Mas admito que algum professor que criteriosamente possa querer usar a máquina de calcular num momento ou noutro para fazer alguns exemplos. Eu admito que sim. A avaliação, não vamos centrar-nos naquilo que, enfim, tem ocupado as primeiras páginas dos jornais e grande parte dos telejornais. Não vamos centrar-nos na questão do processo em curso ou do impasse sobre a avaliação dos professores, mas a ideia da avaliação. A questão da avaliação. E aqui, Luísa Araújo foi muito clara, a história de avaliar os alunos para ela. Ou seja, não é a autoavaliação, a avaliação dos professores sobre os conhecimentos dos alunos, diz a Luísa Araújo, que é outra das conclusões da psicologia fundamental para a avaliação para ajudar. Para identificar as zonas de dificuldade, não é? Tanto a autoavaliação como a avaliação externa são fundamentais para os alunos. A autoavaliação é algo que os alunos devem começar a desenvolver, devem ser ensinados a autoavaliar-se, a resolver um exercício e a perceber onde é que falharam no exercício. Isto é uma coisa que os nossos alunos e os alunos no mundo em geral têm dificuldade em fazer. E o que é que os alunos fazem? Resolvi este, não sou capaz, vou passar ao seguinte. Não sou capaz, passo ao seguinte, em vez de parar um bocadinho e dizer porquê é que eu não consegui fazer. Isto é a autoavaliação que os alunos deviam começar a fazer sobre si próprios. A avaliação externa também é fundamental. Agora, isto é o ensino. O que me está a perguntar é a avaliação dos professores. Se os professores devem ser avaliados ou não, externamente. Eu acho que sim. E os professores, eu estou convencido que a maioria dos professores também acha que sim. Esta discussão toda tem a ver com outra coisa. Tem a ver com aquilo que os professores acham, e a meu entender têm razão em grande parte, do autoritarismo do Ministério da Educação, a maneira como o Ministério da Educação enfrentou este processo. Eu não vou poder deixá-lo desenvolver por um motivo. É que não tenho ninguém aqui pelo Ministério da Educação e, portanto, isto aqui seria completamente desequilibrado. Enfim, claro. já se percebeu que não subscreve grande parte das políticas deste Ministério, mas estamos aqui, a propósito do colóquio internacional sobre o ensino da matemática. Eu gostaria de aferir junto de si, até porque foi o Nuno Crato que convidou estas pessoas para cá virem, estes especialistas internacionais, o que é que se diz sobre a avaliação, seja dos professores, em geral, seja dos professores, seja dos alunos, e ficou claro, pelo menos que em relação aos alunos, os dois aspectos são importantes, a autoavaliação e a avaliação do professor. Também, em relação às pessoas, em geral, a autoavaliação é fundamental, porque a pessoa, quando se autoavalia, consegue determinar aquilo que precisa ser corrigido. A avaliação externa também é fundamental. A avaliação dos professores também seria fundamental, em meu entender. Eu acho que sim, e acho que muita gente está de acordo com isso e está em desacordo com este processo de avaliação. São duas coisas diferentes, não vamos discutir isso, mas são duas coisas diferentes, de facto. Ok, portanto, a avaliação externa, sim. Sim, claro. Alunos certeza. E professores. Mas, em relação aos professores, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não é justo fazer uma avaliação aos professores se não se faz uma avaliação aos alunos. Uma razão simples. O que é fundamental nos professores? Elevar os conhecimentos dos seus alunos. Se esses conhecimentos não são avaliados externamente, se não há uma baliza séria externa, o que é que significa a avaliação sobre os professores? Significa uma pressão para que as notas sejam subidas sem corresponderem à realidade. Ora, o que nós vemos em Portugal neste momento é que há um déficit de avaliação sobre os alunos. Não existe avaliação fiável, existe pouca. E a avaliação dos professores ressente-se disso também. Bom, mas o que se passa nas salas de aula ressente-se também de outras coisas. Há um filme, A Turma, de que falámos aqui há 2 semanas, quando estreou nas salas portuguesas, mas é um filme de tal forma importante e oportuno, no momento que estamos a viver no nosso país, que nos permitimos repetir a recomendação. Bien. Hé. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba? Fus. Fus? Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais, il fallu que je sois fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge, ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Suleiman, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie. Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec elle. Je ne touche pas, je t'ai pas touché. Je réponds pas, c'est tout. Vas-y, ne touche pas. Fermez tous vos yeux.
dépasse les bornes, là. Ouais, et puis franchement, François te prend pas la tête, quoi. De toute façon, t'as vu comment il nous parle? Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah, monsieur, doucement, ça va à tout le monde de péter les plombs. Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt. Nos cinemas do país, A Turma, de Laurent Canté, um filme a que deve absolutamente prestar atenção. Eu sei que o Nuno ainda não teve tempo de o ver, mas pelo trailer que aqui mostramos, e enfim, pelo tudo o que já ouviu dizer sobre este filme, sabe exatamente do que trata. Espero que isso não o demova de ver o filme, que é brilhante, mas o professor desta escola passa, desta turma concretamente, passa 80% do tempo a gerir conflitos dentro da sala de aula. É verdade, isso é gravíssimo. E a tentar... E muitos professores portugueses fazem o mesmo. Muitos professores portugueses fazem o mesmo. É praticamente impossível ensinar neste ambiente, não é? E repare-se o seguinte, este professor que aqui está é um professor jovem. A violência que isto é, sou um professor de 50, de 60 A violência anos, que isto é ponto, A violência que isto é ponto, mas um professor jovem é uma coisa, um professor de 30 anos é uma coisa, um professor de 50, 60 é outra, não é? Há muitos professores que estão muito desmoralizados com o ensino, porque o nosso sistema de ensino em muitos locais não conseguiu instituir esta coisa básica, que é uma disciplina na sala de aula, um respeito pelo professor. Mas aqui é um problema transversal, não é? De civilização, de alguma forma, de diluição da figura da autoridade. É um processo que começou nos anos 60, a uma escala, enfim, global no Ocidente, não é? A diluição da figura da autoridade, e a degradação da imagem dos professores, que em muitos aspectos é feita por alguns setores sociais e por algumas pessoas responsáveis que não deveriam. E a confusão entre autoritarismo e autoridade? Bem, isso é uma coisa já muito antiga. Eu diria que há 20 ou 30 anos, quando se discutia a autoridade, dizia-se sempre: não podemos voltar ao antigamente e tal. E agora, eu acho que as pessoas já perceberam que essa visão romântica, isso era uma visão romântica da educação, é exatamente a pedagogia romântica que dizia que toda a autoridade deve ser interior. Havia pedagogos, havia teóricos da educação em Portugal e ainda há que dizem essas coisas. Por isso é que eu digo que muitos estão muito desatualizados, era melhor lerem umas coisas e dar lugar aos mais novos e terem um espírito mais aberto. Mas dizia-se isso e ainda se diz que tudo vem de si. Não, tudo vem de si e tudo vem de fora também. Quer dizer, é preciso criar um ambiente de respeito pelo professor e é preciso mentalizar as pessoas de que esse ambiente é necessário. São as duas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. E nem sempre se consegue fazer isso na sala de aula em Portugal. Aquilo que Ruan Aharoni defende neste livro é precisamente que há que recentrar no professor o processo de ensino, que foi centrado durante as últimas décadas, e não só em Portugal, é uma tendência, volto a dizer, do mundo ocidental, centrado no aluno. Portanto, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Eu diria que nunca foi, na realidade, centrado no aluno, porque uma das características destas ideias... Não, mas sob o ponto de vista da ideologia, do ponto de vista ideológico, exatamente. Sim. Exatamente, do ponto de vista ideológico conceptual, vamos chamar-lhe assim. Conceptual. Os professores, uma das coisas com que os professores estão mais revoltados é terem ouvido ao longo de anos modas da educação. São modas novas, que, analisadas de acordo com aquilo que modernamente se sabe, faziam muito pouco sentido, muitas delas. Uma das modas foi o ensino centrado no aluno. A moda mais recente é o ensino por competências, que é outro erro gravíssimo em relação à educação que se faz. Os professores estão fartos de ouvir essas modas. Essas modas foram desorganizando o ensino. O ensino em Portugal, salvo uma outra exceção, nunca foi centrado no aluno. O ensino foi sempre um ensino semi-tradicional. Só que a ideia de que o ensino deve ser centrado no aluno, que o professor não deve intervir, que as crianças devem descobrir tudo por si próprias, etc., desorganiza o ensino. Portanto, depois nem um modelo nem outro. Nem um modelo nem outro. Nem um modelo nem outro. Alguns também. Embora também lhe diga, muitas vezes... pessoas como o Nuno Crato, que é um grande divulgador, um matemático, um professor universitário, são muitíssimo informados, têm ótimas intenções, não está em questão, mas o contacto com esta realidade que este filme, A Turma, deve ser um contacto revela, muito que é duro. O cotidiano, não é? Em zonas por vezes complicadas, sob o ponto de vista social, muitas vezes. Quer dizer, isto na prática... Os professores deviam ser muito mais valorizados do que com as prescrições, as vossas prescrições, ensino por camadas, mas quais camadas? Eu diria que não colide. Impede? Impede. Este ambiente impede. Este ambiente. A primeira coisa a fazer na sala de aula é fazer com que os alunos estejam sentados. É o Marcelo Grilo que dizia que difícil é sentá-los. A primeira coisa a fazer é sentar.
ter um pouco de disciplina. Não? Sem essa disciplina, nada pode funcionar. Há um barulho de fundo nada permanentemente nas salas de aula, claro. de uma maneira geral. O ensino não se reduz à disciplina. Nem a disciplina deve ser uma violência, como em alguns sítios foi. Mas sem a disciplina não se pode ensinar. Eu acho que isso é uma coisa básica. Olga Prates fez este mês 70 anos e despediu-se da sua atividade letiva na Escola Superior de Música. O Câmara Clara foi assistir à última aula da pianista que, como intérprete, marcou a cena da música e, como professora, marcou gerações. O nome até pode soar exótico e, na realidade, a pianista é tudo menos convencional. Olga Prates deu as mãos a repertórios novos que poucos queriam tocar. É uma intérprete incontornável na música portuguesa das últimas décadas. Fez 70 anos e a lei impôs a sua retirada do ensino público. Olga Prates resigna-se, mesmo que ensinar lhe seja uma das duas faces de viver a música, numa vida passada ao piano. A música, para mim, é a minha respiração. É realmente o meu balão de oxigênio, como eu digo. Sempre toquei, mas dediquei-me muito à música de câmara. Não é que eu não toque sozinha, não faça discos sozinha, não tenha tocado muita coisa do Graça e trabalhado 33 anos com ele. E gosto muito de coisas da Constança Cabo de Vira e fiz teatro musical no meio, fiz tudo aquilo que me chegava perto. Tudo aquilo que eu podia apanhar, eu seguia porque a música está-me no sangue. Fundou o Opus Ensemble, privilegiou a música de compositores portugueses e foi a primeira em Portugal a tocar e a gravar a música de Piazzolla para piano. Chamou-lhe um piano singular, mas nem tudo foi em tom maior. Costuma-se dizer, quem é católico, que Deus dá com uma mão, tira com a outra. Deu-me esta capacidade de fazer música e de trabalhar e gostar de dar a música aos outros e tirou-me um pouco da vida pessoal. Longe de uma postura académica, Olga Prates é senhora de uma grande liberdade interior e de um entusiasmo genuíno que contagia os alunos para fazer música. O que eu diria aos alunos é: a música é o meio de nos fazer chegar ao palco. E o palco é o melhor sítio que há no mundo. Aos 70 anos, deixa o ensino, mas não abandona o palco. A música criou-lhe um passado. Olga Prates sabe que vai haver futuro. O que é que a música significa para mim? Tudo. Tudo. E foi aquilo que na vida nunca me faltou. Vamos entrar no... agora sim. Parabéns à Olga Prates pelos seus 70 anos de vida e pelas muitas décadas de grande música que nos deu. O palco, para ela, felizmente, não acabou. E o que se avizinha na noite de 1 de dezembro é um poderoso concerto em homenagem, precisamente, a Olga Prates, a que vai querer assistir. O elenco dos participantes percorre os grandes nomes da música em Portugal e não só da música erudita. Ainda não lhe posso revelar quem são, porque isto é uma surpresa que está a preparar-se com os amigos da Olga Prates, mas vai ser no Fórum Lisboa, já sabe, às 21 horas de 1 de dezembro. Professores, é evidente que não podemos esperar que o sucesso de um processo de ensino dependa do brilhantismo de professores como a Olga Prates. Não podemos exigir isso a nenhuma classe profissional, que sejamos todos brilhantes, não há jornalista longe disso, não somos todos brilhantes, nem pouco mais ou menos, porque é que havíamos de exigir aos professores, não é? Contudo, faz diferença. Sim, faz diferença, faz diferença. Eu diria que talvez o professor brilhante é uma coisa, mas talvez a maior qualidade de um professor seja aquilo que está ao alcance de toda a gente que se dedique, que é ser organizado, ser estruturado, respeitar os alunos, conhecer muito bem a matéria, saber transmiti-la. Exigir ser respeitado. Exigir ser respeitado. Fazer-se respeitar, claro.
Mas eu tive alguns professores brilhantes e alguns que me marcaram muito. Em matemática, por exemplo, a doutora Manuela Paes, que foi quem me introduziu nos últimos anos do secundário, do liceu, na matemática moderna, que foi a altura das reformas de Sebastião e Silva, da matemática moderna, que me deixou deslumbrado. Foi uma professora que me marcou muito. O liceu onde eu andei tinha vários professores marcantes. O Rómulo de Carvalho, como é evidente. O Rómulo de Carvalho, eu organizei recentemente uma coletânea de textos dele sobre educação que me maravilharam. Uma das razões porque eu nunca percebi algumas dicotomias que se fazem na educação, ou que algumas pessoas fazem, ou algumas correntes fazem na educação, foi ter o Rómulo de Carvalho como professor. Porque o Rómulo de Carvalho era muito organizado e era muito motivador. Era muito apaixonado e era muito rigoroso. Era muito intuitivo e tinha definições muito claras. E eu nunca percebi porque é que algumas correntes pedagógicas dizem que é preciso desorganizar, fazer surgir as coisas, o aluno descobrir por si próprio, quando eu tinha um professor que era organizado e nos fingia um bocadinho que estávamos a descobrir por nós próprios, mas era ele que nos conduzia e tornava as aulas brilhantes. Portanto, as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Jorge Boesco é outro dos divulgadores de ciência muito conhecidos em Portugal. Aqui vai falar-nos de alguns dos enigmas que marcam a história da matemática. Este é um dos enigmas que marcou a história da matemática. Foi criado por Pierre de Fermat no século XVII e ao longo de mais de 300 anos, os maiores matemáticos do mundo tentaram demonstrá-lo. O teorema de Fermat é o teorema mais famoso, provavelmente não o mais importante, mas o mais famoso da história da matemática, precisamente porque tem uma história, imensa história romântica ligada a ele, a começar na sua origem. O Fermat era um jurista no século XVII em França, que nunca escreveu nada, ele simplesmente anotou numa nota marginal de uma cópia da aritmética de Diofanto, portanto, de 1500 anos antes, uma pequena generalização do teorema de Pitágoras para expoentes quaisquer, maiores do que 2. E disse que uma generalização desse tipo seria impossível. Bom, na verdade, e tem uma prova, uma demonstração maravilhosa que não cabe nesta margem. Ninguém sabe se Fermat tinha mesmo a demonstração deste teorema, ou melhor, desta conjetura, que só nos anos 90 passou a teorema ao ser demonstrada. As últimas contribuições na demonstração, por exemplo, são de um campo chamado de geometria algébrica, de curvas elípticas, que hoje é importante, é importantíssimo para, por exemplo, criptografia, para codificar informação que, quando nós enviamos informação sensível sobre as nossas contas bancárias, etc., ou transferências, via internet, por exemplo. Mas há ainda muitos enigmas por resolver. Da lista dos 7 problemas do milénio, elaborada pelo Clay Mathematics Institute, faz parte o candidato atual a problema mais importante da matemática, a conjetura de Riemann, um enigma com quase 150 anos. A conjetura de Riemann é muito importante em si, porque há imensos problemas de imensas áreas, há centenas de resultados publicados em matemática que começam com: se a conjetura de Riemann for verdadeira, então, no fundo, estão dependentes da verdade da conjetura de Riemann. Uma conjetura que, até ser demonstrada, pode também ser falsa. Até agora, são os resultados produzidos em áreas como a criptografia ou a teoria dos números que mantêm a fé dos matemáticos. E talvez se encontre aqui, nesta esperança, o lado artístico da matemática. O lado artístico da matemática é um aspecto a que só uma minoria pode aceder a isto e à beleza da matemática que, como nos diz Ron Aharoni, está afinal bem presente na matemática elementar dos números e das 4 operações base da aritmética, que foi o tal aspecto, essa beleza que ele diz ter redescoberto quando voltou ao ensino básico. É muito interessante isso que ele diz aqui no livro, neste livro dele. Durante imenso tempo ele acreditou que a beleza estava só na matemática, ao mais alto nível. E depois, quando regressou ao ensino básico, percebeu a beleza dos números, a beleza das operações mais elementares. É verdade. 1 mais 1 igual a 2. Isto é uma coisa belíssima.
Isto serve para nós dois, temos aqui 1 mais 1 igual a 2, serve para 2 livros, serve para 2 noites consecutivas, serve para 2 pombos a voar, serve para 2 pôres do sol consecutivos, como dizia o Caraça. Ou seja, é uma abstração, é uma abstração extraordinária. Absolutamente extraordinária. Claro que nós dizemos isto para nós é evidente, mas se pensarmos numa sola um bocadinho mais complicada e reparar que também serve para tudo, que isso serve para 2 planetas numa galáxia distante, 1 mais 1 também faz 2. Tudo isto dá-nos uma beleza da lógica, da matemática que é fundamental, que é da capacidade impressionante. Da capacidade de invenção, da abstração e do poder desse raciocínio. Praticamente todos os matemáticos têm sempre este deslumbre de como é que com uma coisa que parece tão abstrata e tão bonita apenas, depois dessa coisa nascem aplicações completamente insuspeitadas. É a pluralidade do jazz que se procura retratar no ciclo da Kulturgest. Isto é jazz? Entre todos os agrupamentos do mundo, diz-nos Ricardo Saló, poucos são tão exemplares na demonstração da pluralidade do jazz como o Four Corners, que virá fazer uma série de concertos em Portugal. E sabem que mais? A ideia de juntar estes músicos europeus e norte-americanos foi da editora portuguesa Clean Feed. No palco, 4 músicos, o baterista norueguês Paul Nilsen Love, o trompetista sueco Magnus Bro, o contrabaixista nova-iorquino Adam Lane e o saxofonista Ken van der Mark, o músico mais eclético da nova cena jazz de Chicago. Juntos compõem o projeto Four Corners, criado em 2006 para a editora portuguesa Clean Feed. Os Four Corners regressam a Portugal para uma série de concertos. Um deles, na Kulturgest, integra-se no ciclo Isto é Jazz. E será isto jazz? Este, para mim, é um concerto mesmo de jazz. Jazz que bebeu no free, bebeu na tradição e bebeu também no rock e vários tipos de música mais atuais. É essa ligação entre 4 perspectivas singulares que a Clean Feed procurou quando teve a ideia de juntar estes músicos. A ideia era misturar músicos europeus e americanos. Nesse caso, eu já tinha tido a ideia de juntar o Adam Lane com o Ken van der Mark e andávamos ali a pensar no que é que poderíamos fazer, porque são 2 líderes, 2 compositores. E, entretanto, a conversa com eles surgiu a hipótese de usar estes 2 músicos escandinavos, o Magnus Bro e o Paul Nilsen Love, com quem o Ken van der Mark já tinha trabalhado. Os Four Corners tocam na próxima quinta-feira no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha. Seguem-se na sexta-feira e no sábado a Kulturgest em Lisboa e o Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. E é só no dia 30, na Casa da Música do Porto, que termina esta viagem pelos 4 cantos da música. Para saber onde e quando pode assistir aos concertos dos Four Corners, consulte o nosso sítio na internet, camaraclara.rtp.pt. A Inês Fonseca Santos já disse aqui, mas tenho a certeza que não conseguiu decorar todas as informações que ela debitou, portanto vá ao site, ao nosso site, e aí vai encontrar também as recomendações de Wanda de Sá para os concertos de música erudita que acontecerão na próxima semana, nomeadamente os que os imperdíveis pianistas Christian Zacarias e Alfred Brendel vêm fazer à Gulbenkian. Uma das coisas, estava a ouvir falar aqui da junção destes músicos, enfim, dos 4 cantos do mundo, nos Four Corners, e cada um é um mundo, como se disse na peça, como é inevitável, cada um de nós é um mundo, evidentemente. Uma das coisas bonitas da matemática é ser um alfabeto universal. As mensagens que se mandam para outros planetas têm conteúdos matemáticos, precisamente por se pensar... As mensagens que se mandam para outros planetas? Sim, há uma placa que foi enviada de uma sonda pelo espaço, tem uma mensagem e tem várias coisas matemáticas nessa mensagem, por se imaginar que seres inteligentes que alguma vez recuperem aquela placa
vão conseguir descodificar aquele significado matemático. É 1 mais 1 igual a 2, tanto é aqui como será em Marte. Sustentar a inteligência da matemática com a eventual possibilidade da vida extraterrestre ainda não me tinha ocorrido nesta conversa, mas é uma volta ótima. Arturo Pérez Reverte, um dos grandes best-sellers da literatura em língua castelhana, explica-nos do que trata Um Dia de Cólera, o seu último livro, recém-lançado em Portugal. El libro es una historia real contada como una novela, o una novela contada como una historia real. O sea, aquí recurrí al viejo reportero que fui durante 20 años y al novelista que soy ahora. Quería contar la historia de un pueblo, de una intifada, de una especie de intifada popular que se inició en Madrid en el año 1808. Durante mucho tiempo se nos ha estado vendiendo ese momento como una especie como una sublevación nacional, toda España unida frente a los franceses. Pero en realidad fueron muy pocos los que iniciaron ese combate, fue muy poca gente, la gente más humilde, la gente más pobre, la gente que nada tenía que perder. Quería devolver el protagonismo a quienes fueron realmente protagonistas de esa jornada. En esta novela no invento nada, todos los personajes son reales, los hechos son reales, muchas de las palabras que se pronuncian son reales. Yo me limito como novelista a unir todas esas historias que están en documentos, en libros, en relaciones de la época, a unirlas y a darles una estructura, digamos, narrativa, novelesca, una estructura técnica, pero el material es real, el material es cierto. Entonces, bueno, yo adopté la forma de reportaje. Yo quería que el lector paseara por la calle de Madrid ese día viendo, escuchando, oyendo los ruidos, los combates, las peleas, las conversaciones, viendo a los personajes protagonistas en su realidad. Entonces adopté la forma técnica, narrativa de un reportaje. Es una novela, es literatura evidentemente, ¿no? Pero el aspecto formal, el envoltorio que le doy a la historia es el de una especie de gran reportaje histórico sobre un día que fue decisivo en la historia de España y en la historia de Europa. Pérez Reverte, sobre o seu Um Dia de Cólera, um livro cuja temática nos remete forçosamente para o último de Vasco Polido Valente, Ir pro Maneta, em que se retrata precisamente a revolta popular de 1808 contra os invasores franceses em Portugal. Mas há mais novidades nas livrarias do país que, com o tempo e alguma sorte, chegarão também às bibliotecas públicas a custo zero. Desde logo, assobiar em público o livro de contos que deu a Jacinto Lucas Pires o Prémio Europa David Mourão Ferreira, cujo júri foi presidido por Eduardo Lourenço. Se gosta de poesia, não deixe de procurar Quarteto para as Próximas Chuvas, de João Rui de Sousa, que acaba de ser anunciado vencedor do Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, com a votação unânime dos 5 elementos do júri. Teresa Veiga não teve tempo ainda para ganhar prémio algum com este Uma Aventura Secreta do Marquês de Bradomín, acabado de sair, um volume que junta 3 contos, cuja sobriedade e ironia merecem destaque. Mas há mais. O Prisioneiro, o Amante e as Sereias, de Paulo Trigo Pereira, trata de temas como a reforma da administração pública, os efeitos da ação dos grupos de interesse ou a não reforma do sistema eleitoral, particularmente oportuno neste momento de múltiplas crises. Famílias, amo-vos, do filósofo Luc Perry, foi entusiasticamente recebida em França porque, ao mergulhar no caos contemporâneo, não deixa de apontar para um futuro mais generoso, na convicção de que a grandeza da vida privada das famílias vai ser, mesmo das novas famílias, vai ser capaz de reinventar o coletivo e as razões de Estado. Interessante. Nas bancas tem já o novo número da revista Ler, que inclui uma grande entrevista a Miguel Esteves Cardoso. E chegamos nesta conversa ao momento, Nuno Crato, em que lhe vou pedir uma sugestão. Não tem que ser livros, podem ser filmes, pode ser um passeio, o que queira. Partilhe connosco alguma coisa que lhe tenha dado. Mas também podem ser livros. Podem, bem, não temos nada contra livros, no Câmara Clara, como calcula. E podem ser livros antigos. Pode ser o que quiser. Então eu vou sugerir o Machado de Assis. E vou sugerir 2 obras dele. Uma obra deles é a última que ele escreveu, que tudo o que eu li foi a que mais me marcou, que mais gostei dele, que é o Memorial de Aires. Aires. O Memorial de Aires é uma espécie de diário, daí Memorial, do conselheiro Aires, que retorna ao Brasil e que fala e que diz: hoje encontrei na rua a bela viúva, hoje fiz isto, hoje fiz aquilo outro, hoje fui ter com o casal tal, hoje fui almoçar.
E através dessas pequenas coisas vai uma história muito humana, muito de fim de vida, porque é o último romance de Machado de Assis, e é o fim de vida de algumas pessoas, mas extremamente humana, belíssima, das coisas melhores que eu li até hoje. E posso sugerir dele também o Alienista. O Alienista é uma história muito mais divertida, muito mais simples, é uma parábola, é uma história muito anterior, escrita em 1808, salvo erro, e este do Memorial Diários é 1888. Estava induzido aqui pelo 1808, das revoltas populares contra as invasões francesas. O Memorial Diários é 1908, salvo erro, 1907. E o Alienista é a história, uma parábola, de um alienista médico de loucos. Médico de alienados. Um médico de loucos que, a certa altura, começa a reparar que esta pessoa está louca e põe-a no asilo, e constrói um asilo. Depois repara que a outra também está. E começa a detectar em toda a gente da Terra um grau de loucura. E, a certa altura, está toda a gente da Terra no asilo, menos ele. Então, no fim disto, o final é surpreendente e eu não o conto. Não estrago. Mas é surpreendente também como é que o homem, isto é muito antes da psicanálise, exatamente, muito antes da psicologia clínica nesta vertente moderna, mas a psicanálise não é moderna, é antiga, eu detesto a psicanálise, portanto, que não se pense nada sobre isso. Mas muito antes destas correntes da psicologia mais modernas, e ele olha para a relatividade daquilo, o facto de todos nós termos alguma coisa que não está na norma, a norma não ser uma coisa tão bem estabelecida, e eu acho que é uma parábola também à ditadura da opinião da conformidade. Que a certa altura toda a gente tem que estar numa certa conformidade, e essa ditadura revela-se que afinal é muito frágil porque não existe essa conformidade, e é bom que se facilite a diversidade e que a diversidade tenha lugar. Portanto, é uma parábola belíssima, e como é uma das coisas mais pequenas dele e mais brilhantes, eu recomendaria a quem nunca leu Machado de Assis, que eu acho que é um dos maiores, eu diria, dos 3 ou 4 maiores escritores portugueses em língua portuguesa de sempre, o Alienista, acho que é uma coisa extraordinária para começar. Bom, as pessoas vão encontrar todas as suas sugestões, de resto temos aqui bem à vista, mas as suas sugestões, Nuno Crato, no site relativo a esta nossa emissão, no site da Câmara Clara. Há pouco não referiu que Rómulo de Carvalho há uma efeméride amanhã, segunda-feira. Exatamente, amanhã vai ser descerrada uma lápide na rua onde ele nasceu. E é sempre muito comovente isto. É um homem que merece isso e muito mais. O dia em que ele nasceu é o Dia Nacional da Cultura Científica, e amanhã vai haver por todo o país uma série de manifestações de amor à ciência, a ciência viva, e eu acho que isso é um motivo de regozijo para todos nós. A encerrar as comemorações dos 120 anos do nascimento de Fernando Pessoa, a Casa Fernando Pessoa realiza um congresso internacional sobre o poeta, em que Eduardo Lourenço proferirá a conferência inaugural e em que se juntam os melhores especialistas de muitas nacionalidades. O pessoano Fernando Martinho diz-nos porque é que este é um acontecimento que pode interessar-lhe. A história do poeta não para aqui. A partir de agora, poder-se-ia escrever um livro inteiro sobre o que lhe aconteceu desde a sua morte. O poeta é Fernando Pessoa. A frase é de uma das 3 biografias do criador dos heterónimos. Foi escrita há mais de 10 anos por Robert Bresson e continua a fazer sentido. Sobre Pessoa, há sempre mais a acrescentar. É isso que se vai poder comprovar no Congresso Internacional Fernando Pessoa, um congresso para todos. Eu acho que foi a intenção dos organizadores do Congresso fazer um congresso menos académico, menos institucional. Há rubricas que foram incluídas, como, por exemplo, a respeitante à Biblioteca do Pessoa e à Marginália, às anotações à margem nos livros, ensinar Pessoa, traduzir Pessoa, digamos também a rubrica referente à astrologia, influência da cultura portuguesa. Portanto, são, de alguma forma, na maior parte dos casos, são novidade em relação ao padrão dos congressos anteriores. Parece-me que a preocupação também foi, simultaneamente, dirigir o congresso a um outro tipo de público, não simplesmente o público universitário e académico e os congressistas, mas realmente gerar curiosidade nos muitos leitores que a pessoa tem, afinal, não é? E ir ao encontro dos interesses desses leitores, de um público mais alargado. Isso parece uma coisa muito positiva.
Para além dos especialistas na obra de Pessoa, marcam presença alguns dos criadores que se têm inspirado nela, como Gastão Cruz, João Botelho ou Júlio Pomar. Mas há mais. Outro aspecto que eu não referi que é importante é a mesa redonda com as pessoas que estiveram ligadas à edição de Pessoa, que é uma questão realmente muito importante dos últimos anos, não é? A partir da criação da equipa Fernando Pessoa, não é? Das edições críticas e depois as edições da Círia Alvim, da professora Teresa Rita Lopes. Portanto, houve realmente um acréscimo de informação em relação à Pessoa muito significativo, e isso é uma coisa que gera sempre interesse, não é? Essa dimensão. Organizado pela Casa Fernando Pessoa, este congresso internacional começa já na próxima terça-feira. Ao longo de 4 dias, revelam-se algumas das máscaras de um poeta com uma história que nunca para. De 25 a 28 de novembro, no Auditório do Turismo de Lisboa, uma celebração de Pessoa de mão cheia. Lembro que o Lago dos Cisnes, o bom velho Lago dos Cisnes, com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa, sobe à cena pelo Ballet Imperial Russo na noite da próxima quinta-feira, no Teatro Municipal de Faro. Em Viseu, no Teatro Viriato, São João do Porto apresenta a singular leitura do cineasta Fassbinder de O Café, a comédia setecentista de Carlo Goldoni. Dirigido por Nuno Cardoso, em colaboração com Ricardo Paes, este espetáculo acontece nas noites de 28 e 29 de novembro também. O Teatro Aberto em Lisboa acaba de estrear Imaculados, uma peça de Dea Loer, encenada por João Lourenço, com Irene Cruz, Francisco Pestana, Carmen Santos e Ana Nave, entre outros. São algumas das sugestões, como lhe digo, encontra muito mais no nosso sítio na internet, e nós estamos mesmo a terminar esta nossa conversa num decreto que, não é demais recordá-lo, teve como móvel imediato a Conferência Internacional que o Nuno Crato, sobre o ensino da matemática, que o Nuno Crato organizou e que aconteceu no início desta semana na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, e que trouxe, enfim, a Portugal muitos especialistas americanos, franceses. Eu queria despedir-me de si com Fernando Pessoa, porque eu sei que tem uma coisa para nos dizer. Se a memória não me falha. Algo que a matemática elementar pode ajudar a treinar. A memória, não falámos nisso, tabuadas, etc. A minha memória é fraca, não sei o que é que isso diz sobre outras coisas, mas a minha memória é fraca. O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Oh, o vento lá fora. Perfeito. Obrigada, Nuno Crato. Mesmo a terminar, tempo ainda para lhe lembrar que é já nos próximos sexta e sábado, 28 e 29 de novembro, que vai acontecer o Festival Mistura. É no Cinema São Jorge, em Lisboa, e como o nome indica, mistura música, cinema, poesia e festa de cá e de outras partes do mundo. Uma ideia de sons da lusofonia com a EGEAC. Consulte o sítio do Festival Mistura e decida por si. Como já lhe disse, em camaraclara.rtp.pt pode sempre encontrar mais sugestões de espetáculos, conferências, exposições, livros, filmes, discos, tudo escolhido para si pelos nossos consultores. Em camaraclara.rtp.pt pode ainda visionar todas as nossas emissões no dia e à hora que mais lhe convierem. E neste programa em que falámos da beleza da matemática e dos caminhos do seu ensino, deixo com uma passagem de Prelúdio e Fuga em C menor de Johann Sebastian Bach, por Friedrich Gulda para a Deutsche Grammophon. Se há criador em que a potencial beleza da matemática aplicada emerge com exuberância, é Bach.